Hoje eu vou falar de coroideremia, tá? Então, coroideremia também é uma doença genética ocular. Ela é bem mais rara do que a retinose pigmentar, né? Hoje nós sabemos que a prevalência da retinose pigmentar é em torno de, a cada 3.500 pessoas ou 4.000 pessoas, uma tem retinose pigmentar na população. E a coroideremia? A cada 50.000 a 100.000 pessoas, uma terá coroideremia, tá? Então, ela é realmente bem mais rara, 10 a 20 vezes mais rara do que a retinose pigmentar. Além disso, a coroideremia, diferentemente da retinose pigmentar, ela é causada por um único gene. Já as retinoses pigmentares podem ser causadas por várias dezenas de genes. Tá? Na realidade, mais de uma centena de genes podem causar retinoses pigmentares. Além disso, o gene causador da coroideremia, que se chama gene CHM, é um gene ligado ao cromossomo X, é um gene que está no cromossomo X. E por este motivo, afeta principalmente, e atenção à palavra principalmente, homens. Né? Por quê? Porque nós, homens, temos um cromossomo X apenas. E como este gene está no cromossomo X, nós só temos um gene CHM. Então, quando este gene está alterado, a doença tende a aparecer. Já as mulheres que têm dois cromossomos X, têm dois cromossomos, têm dois genes CHM. E, portanto, quando uma mulher tem uma mutação no gene CHM, ela pode ter uma doença mais leve e pode não ter nada, porque o outro gene CHM ele vai funcionar normalmente. Tá? Então, esse é um ponto. Outro ponto importante é que a coroideremia é muito parecida com a retinose pigmentar em termos de sintomas. Então, o paciente começa com uma diminuição da visão noturna, né, que nós chamamos de nictalopia, e tem também uma diminuição da visão periférica. E isso acontece também na retinose pigmentar. O paciente com coroideremia pode ter também edema macular, que também pode acontecer na retinose pigmentar. Então, até aí nós estamos vendo muitas semelhanças entre estas duas doenças. Em termos de sintomas, os sinais são diferentes. Tá? Muitas vezes, examinando o fundo do olho, é possível entender que um paciente tem coroideremia e não retinose pigmentar. Na retinose pigmentar, como o próprio nome diz, a retina vai ter lá pigmentos com um formato espiculado, né, preto, né, que nós apelidamos de espículas ósseas, porque tem um formato muito similar a um osso, quando visto em microscópio, tem um formato espiculado, então por isso o nome. Já na coroideremia não. Na coroideremia nós não vemos praticamente nenhuma pigmentação. O que nós vemos é um tecido subretiniano coroidal distrófico, muitas vezes atrófico, e aí atrás desse tecido existe a esclera. A esclera ocular é branca. Então muitas vezes o fundo do olho ele é mais branco na coroideremia. Tá? Além disso, os vasos da retina na retinose pigmentar são vasos mais afinados, normalmente. Já na coroideremia, não. Os vasos retinianos têm seu calibre quase normal durante a maior parte da evolução da doença. Então, do ponto de vista de sinais, os sinais são diferentes, mas os sintomas, como eu falei até aqui, são muito parecidos. Tá? Então, nictalopia, diminuição de visão periférica, possibilidade de edema macular e alteração de visão central. As duas também dão alteração de visão central. E eu estou comparando essas duas doenças de propósito. Por quê? Porque elas se parecem e porque muitas vezes o diagnóstico de coroideremia não é feito porque acredita-se que é uma outra retinose pigmentar. Não, mas não é. É a coroideremia. E onde tem uma diferença interessante aqui?
Os pacientes com retinose pigmentar, a maioria costuma desenvolver uma catarata subcapsular posterior mais precoce, bem mais precocemente do que o que se esperaria de uma pessoa sem doença genética, em que a catarata apareceria ali na sétima, na oitava década de vida. Já na coroideremia, nós não temos essa vinculação de catarata na doença. Então, essa é uma diferença importante, né, entre coroideremia e retinose pigmentar. Então, se houvesse ali uma provinha de múltipla escolha, né, assinale aqui a alternativa que mostra uma diferença entre a retinose pigmentar e a coroideremia. Uma alternativa, a catarata. Sim, essa seria a correta, porque a gente vê catarata mais precoce em retinose e não vê catarata em coroideremia. Um ponto interessante que eu gostaria de ter falado no início, mas lembrei aqui agora, é o seguinte: a coroideremia é um nome que, quando a pessoa olha, ela fala assim, coroideremia porque afeta a coroide, tá certo. E emia é sangue. Não, mas não tem nada a ver com sangue. Por quê? Coroideremia é uma palavra que foi feita pela junção de coroide e eremia, e não emia. E eremia significa vazio, deserto. Ou seja, uma coroide vazia, deserta, uma coroide distrófica que foi ficando atrófica, que foi sumindo. Lembrando que a coroide é um tecido que está justaposto à retina. E justamente por ele estar justaposto, colado na retina, ele afeta a retina. E por isso os sintomas da coroideremia são muito parecidos com os sintomas da retinose pigmentar. Tá? E agora aqui, por fim, tem tratamento muito importante sendo finalizado para a coroideremia. Então existe uma terapia gênica chamada deixa eu ver porque é um nome complicado, Tinrepigene em Parvovec. Tá? Esse é o nome da droga que já tem sido utilizada mais ou menos ali desde 2018, com um último estudo acontecendo agora em fase 3, com previsão de conclusão em 2026. Então, com 330 pacientes sendo tratados, né, com essa medicação, que é uma terapia gênica injetada debaixo da retina, associada a um adenovírus tipo 2, tá? E com bons resultados até agora. Bons resultados no sentido de diminuir no sentido de paralisar o avanço da doença e ainda trazer alguma melhora, tá? Então, a coroideremia é uma doença muito mais rara, muito parecida com a retinose pigmentar, com diferença em não apresentar a catarata e com uma terapia quase sendo finalizada, tá bom? Então é isso. E nos falamos num próximo vídeo com mais avanços conforme forem surgindo sobre a coroideremia.